Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos. E o assunto hoje é a escolha de terreno. Quando você toma a decisão por comprar uma área, por comprar um terreno, com o sonho de construir a sua casa, por exemplo, é normal que você consulte um corretor, e esse corretor, baseado nas informações que você passou para ele, vai acabar te levando para ver algumas opções dentro da região que você está escolhendo comprar o seu terreno. Porém, uma coisa que é extremamente importante, e é o que nós vamos falar hoje, é que terrenos diferentes, têm características diferentes, estão em situações, em contextos diferentes em relação à parte jurídica, à parte legal. Se você estiver negociando a compra desse terreno com uma intermediação, né, de um corretor, de uma imobiliária idônea, com certeza você vai estar muito bem respaldado. Mas tem um ponto extremamente importante que a gente vai discutir, que é o seguinte: a compra desse terreno não é para construir a sua casa, a casa dos seus sonhos, onde você vai idealizar uma série de situações, e é óbvio que, em se tratando de sonho, a gente normalmente tem que tipo de postura? A gente sempre espera que tudo vai correr da melhor forma possível, não é isso? É difícil um sonho, algo que a gente esteja desejando tanto, a gente ficar imaginando contratempos ou problemas. Pois é, só que uma coisa é o sonho e a outra coisa é a vida real. E na vida real, a gente tem que levar uma série de fatores em consideração na hora de tomar a decisão efetiva na escolha entre um ou outro terreno. Por exemplo, tem casos que muitas vezes você compra um terreno e, em função de algumas características, aquele terreno A, por exemplo, em relação ao terreno B, você vai precisar gastar 20%, 30% a mais só em fundações. Isso devido à característica dele. Pode ser N fatores, tá? Pode ser uma característica geológica, ou seja, do tipo de solo, diferente de tipo de resistência mesmo da terra, do solo, como por exemplo até o perfil, se ele é mais íngreme ou não, enfim, alguns fatores característicos que acabam trazendo esse custo a mais, que de repente lá no início eu não estava imaginando. Uma outra característica é, por exemplo, o sol. Né? Aonde, em relação ao terreno, aonde que o sol nasce, qual é a trajetória desse sol durante o dia e aonde ele se põe. Você sabia que muitas casas hoje não recebem um sol adequado, por exemplo, o sol da manhã nos quartos? Um outro exemplo são terrenos que eles são favorecidos a receber, por exemplo, só o sol do final de tarde. Dependendo, né, no inverno, uma região mais fria, como Campos do Jordão, ou sei lá, de serra, isso favorece. A gente sabe que um sol de final de tarde, ele normalmente ajuda a aquecer os ambientes, principalmente preparando eles para a noite. Mas e já pensou isso no verão? Pois bem, esses foram alguns exemplos que muitas vezes um bom arquiteto consegue resolver isso em projeto. Porém, não é porque o arquiteto conseguiu resolver essas questões em projeto que seja a situação mais ideal. Muitas vezes uma orientação mais favorável, né, uma situação geológica mais favorável, vai te economizar muito dinheiro também. Outras questões de extrema importância que precisam ser verificadas, normalmente só um profissional qualificado, especializado, vai conseguir ir a fundo em alguns pontos. Por exemplo, claro que você sabe o que é Zona Sul, Zona Norte, mas as cidades, de maneira geral, elas são divididas no plano diretor por zoneamentos. Você já deve ter ouvido falar nisso. Lá na sua capa do IPTU da sua casa está escrito lá qual é o zoneamento que o seu imóvel pertence, né? Zona 1, Zona 2 e assim por diante. O que é exatamente isso? Existe um planejamento urbanístico das cidades, que divide as regiões por zonas, né? Ou seja, em cada bairro, muitas vezes tem zoneamentos diferentes. E esses zoneamentos, na Lei de Uso e Ocupação do Solo, diz ali o que você pode construir, e não só o que você pode construir em termos de uso, mas muitas vezes quais questões você precisa levar em consideração na hora de fazer o projeto. Por exemplo, uma coisa que
provavelmente você conheça um pouco melhor, é sobre recuos, né? Sabe aquele recuo que tem na frente das casas, inclusive nas laterais? Pois é, sabia que isso pode mudar de região para região, de zoneamento para zoneamento? Muda sim. Outras questões importantes são, por exemplo, a taxa de ocupação. Isso também é uma coisa que varia bastante. Tem terrenos, por exemplo, que só permitem ser ocupados apenas 10, 15% do total da área. Isso não é pouco? Já imaginou você comprar um terreno, por exemplo, de 10 mil metros quadrados e poder construir apenas 1.000 metros? Numa área tão grande pode não ser significativa, mas já imaginou você comprar um terreno de 1.000 metros? Então quer dizer que você só poderia construir 100 metros. E aí, numa situação como essa, de repente, o seu sonho vai por água abaixo. E não para por aí. Tem uma série de itens, como por exemplo, coeficiente de aproveitamento, que é a quantidade de metros quadrados que você pode construir, que é permitido por lei. Tem a questão de gabarito, que é a altura máxima que você pode construir, e uma série de outros fatores, que a lista é enorme, mas precisa ser verificada. Infelizmente, a maioria das pessoas só vão ficar sabendo disso depois que já fechou o negócio no terreno. Fechou, comprou, pagou, resolve construir, chama um profissional para desenvolver o projeto e aí descobre tudo isso. Em algumas situações, por sorte, corre tudo bem e não acontece nada de anormal, nada que impossibilite ou restrinja o sonho de cada um. Mas tem uma série de casos que infelizmente eu já presenciei, já chegaram até a mim, que por mais que a gente tenha habilidade em lidar e resolver questões no projeto, e às vezes até com dinheiro, e a gente não conseguiu a melhor situação. Olha, infelizmente já aconteceu sim da pessoa cair na real, vender o terreno e comprar outro porque era o melhor a ser feito na questão financeira. Eu estou aqui num lugar muito bonito dentro de um condomínio e esse lago, olha o canto dos pássaros, que demais isso, né? Você tem um laguinho aqui, na verdade é um lago pequenininho, mas isso aqui me lembra de uma situação bastante específica de um amigo que o sonho dele era ter um terreno na beira de uma represa. Comprou esse terreno, ficou pagando ele durante anos. Aí é que ele começou a ter as condições de construir e veio me consultar. Sabe o que aconteceu? Ele não sabia, infelizmente não sabia. Essas áreas beirando represas e até mar, por exemplo, que já teve situações como essa, obrigatoriamente, por lei, você tem que deixar um recuo sem poder ser construído. É uma distância da beira da água, digamos assim, né, da onde está lá a água até onde você pode começar a construir. Esse recuo normalmente ele é muito grande, ele varia, inclusive não é só represa e não é só também mar, muitas vezes apenas um curso d'água. Sabe aqueles terrenos que próximo tem um córrego, um curso d'água? Você sabia que você não pode construir numa distância menor do que 30 metros? Pois é. No caso dele da represa foi pior ainda. Ele foi descobrir, quer dizer, foi descobrir não, infelizmente eu que levei essa má notícia para ele. Do terreno inteiro dele, a única faixa que sobrava para ele conseguir construir eram apenas 3 metros. 3 metros, eu não falei 30, eu falei 3 metros. Era só o que poderia ser construído. Ou seja, ele comprou o terreno, ficou 10 anos pagando inclusive IPTU, para simplesmente descobrir que o terreno dele não serve para nada. Pois bem, pessoal, vamos falar de coisa boa. Você quer evitar isso? Você não quer cair nessa roubada? Então não deixa para consultar um profissional especializado só na hora de fazer o seu projeto. Leva ele para poder verificar a área. Talvez faça uma escolha entre as suas opções, entre 2, 3, 4 opções que você tem. Leva para ele ver essas opções, depois de você já ter feito uma peneira, digamos assim, depois de você ter eliminado aqueles que você realmente não se identificou, mas é importante levar. Ele vai olhar tudo isso para você, você vai conseguir fazer a melhor escolha e o seu sonho não vai ter percalços. Pois bem, e o melhor profissional para ver isso é um arquiteto, né? E se você ainda não tem um arquiteto, se você ainda não conhece, eu fico aqui à disposição através da AVMS Arquitetura.
Nós já temos mais de 20 anos de mercado, há mais de 20 anos a gente vem justamente fazendo essas análises e, claro, fazendo projetos, obras, isso no Brasil inteiro. Em alguns casos dá para fazer algumas pré-avaliações à distância, claro que tem coisas que só verificando no local, mas muitas vezes dentro de algumas situações específicas, uma pré-análise inicial, a gente consegue até ver isso à distância para depois, no momento que antecede efetivamente a compra, a gente ir até o local. E a gente faz isso no Brasil inteiro, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que isso tenha trazido um pouco de conhecimento e se você quer continuar a ter essas dicas valiosas aí para sua futura casa, para o seu futuro empreendimento, faz um favor, inscreva-se no nosso canal, aciona lá o sininho para receber os próximos, enfim, ser avisado dos próximos vídeos e ao longo do tempo aí, eu espero que breve eu consiga gravar mais algum vídeo e trazer mais algumas informações para vocês. Muito obrigado e até a próxima.